O Galo estava precisando dessa vitória, né, Ale? Tinha que tirar esse peso dos ombros, Ale Oliveira. Do Campeonato Brasileiro para se recuperar e agora, até pela forma como ela aconteceu, né? Já que o Atlético jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos depois da expulsão do Alonso, mas com muita garra, com muita luta, com muita força, né? E isso é muito importante para dar moral para a sequência e também, evidentemente, né, o João, para afastar de vez eu não diria, né, mas afastar esse fantasma ali daquela zona perigosa. Agora são 6 pontos da zona do rebaixamento. Com 2 jogos a menos, né? E além do que, pega o Juventude em casa na semana que vem, então é muito favorito, Juventude que está na zona do rebaixamento. Se você imaginar que o Atlético deva ganhar esses 2 jogos a menos que tem, ele pode ficar entre os 8 melhores, com 34 pontos. Então, que é ali a zona de disputa realmente do Atlético. E que é onde o Atlético tinha obrigação de estar, né, Ale? Exatamente. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, pelas condições que tem de trabalho, pô. E passou por alguns problemas nessa temporada, mas eu tenho a impressão, até depois da classificação para a semifinal da Sul-Americana e para a vitória de ontem contra um bom time, né, o Mirassol, sem dúvida alguma, faz uma temporada espetacular. Eu acho que o pior já passou, viu, João? Tenho essa impressão. O Mirassol perdeu ontem apenas o 4º jogo. Você vê. Então é um time muito forte, muito competitivo também. Olha só, você conhece o aplicativo da Pizzaria Mangabeiras? Baixe nosso app, faça seu pedido pelo WhatsApp. Tem uma pizza gigante na sua primeira compra por apenas R$ 69,00 e mais a taxa de entrega. Baixe o app da Mangabeiras no Play Store ou chame pelo WhatsApp no mais famoso telefone de pizzarias do Brasil, 3211 1777, 3211 1777, Telepizza Mangabeiras. Cláudio Rezende chega pra cá, vem pra roda. O Atlético não pode perder tempo, o Atlético já tá virando a chave pro próximo jogo. O Sampaoli tem uma lista grande de desfalques, mas o Atlético tá engrenando. Venceu a primeira no meio de semana, venceu a segunda agora. Tem que engrenar, né, Cláudio? Alô, João, boa tarde a você também, a todos do nosso querido programa Bastidores, que eu tive a honra de participar aí por mais de 10 anos. É o nosso Bastidores da Itatiaia. Ô, João, os jogadores do Atlético já treinaram agora pela manhã, sem folga, após essa vitória contra o Mirassol, simbólica na raça, na superação, porque na terça já tem outra rodada, de novo na Arena MRV. O Galo vai receber o Juventude, que está na zona do rebaixamento e ontem empatou com o Internacional. Problemas, né, para o técnico Jorge Sampaoli. O Hulk reclamou bastante do cartão amarelo que ele recebeu no banco de reservas porque ele está suspenso. Foi o terceiro, terá que ficar fora contra o time gaúcho. Além do Hulk, o Alonso, que foi expulso ontem, o goleiro Everson e o lateral Arana, todos suspensos. O Júnior Santos teve um problema no músculo adutor na região do quadril, também será ausência para terça-feira. Deixa eu falar para você da Clínica Alphamen, amigão, na hora H, você tá meio desanimado aí na hora do sexo, a Clínica Alphamen tá pronta para te receber. São tratamentos que cabem no seu bolso, mais de 10 anos no mercado. A equipe do Dr. Carlos Pacheco, privacidade total e especialista em saúde sexual do homem. Ligue para agendar a consulta no 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alphamen, nossa parceira também há 10 anos aqui no programa Bastidores. Agora é o Juventude para continuar esta arrancada no Campeonato Brasileiro, João. 1h45 em Belo Horizonte. O Ale, ontem o Sampaoli mexeu profundamente no time do Galo. Tirou jogadores de muito peso, de muito nome e de muita qualidade. Mas o time venceu. O que significa o que aconteceu ontem no Galo? Eu tô imaginando, João, que ele queira um time mais saudável, né? Um time que corra mais, que tenha um melhor condicionamento físico. Isso não quer dizer que vai excluir os jogadores tecnicamente mais ricos, né? Como o caso do Scarpa, do Hulk, do Arana, né? Eu acho que só vai tentar deixar esses caras jogarem em plenas condições, né? Porque o que acontecia anteriormente é que
Estando mal, estando bem, estando cansado ou estando... De qualquer maneira, esses caras tinham que jogar, né? Não só esses, tinham outros jogadores que ficavam sobrecarregados e até muitos, né, João? Acabavam estourando, né? Porque você não podia ser substituído, porque o time piorava muito, e, enfim, você ia esticando a corda, né? Eu acho que o São Paulo ele pensa de uma maneira diferente esse elenco. A verdade é que vários jogadores que estavam meio que esquecidos, que não tinham oportunidade, não tinham minutagem, ganharam muita moral com a chegada do novo treinador, e isso é até natural, e ele está dando chance para essa turma. E enquanto essa turma corresponder, eu acho que ele vai fazer esse revezamento para que os caras consigam, quando forem acionados, os bons, eles estarem inteiros para ajudar o Galo. Bora falar do jogo, o torcedor até citou ali a sua análise, já dá pra ver alguma coisa de bom do trabalho do Sampaoli. Hoje ele largou o aço nos mais experientes, colocou a garotada pra correr, não sei se é tão garotada, mas pelo menos time mais leve, com mais velocidade, e ao que tudo indica, funcionou, Edu Panzi. Nós estamos chegando em outubro quase, né, Thiago? Então você tem que olhar muito a parte física também. O futebol hoje, aliás, o futebol moderno não é só técnica, né? Tem muito da parte física. Hoje é um jogo muito físico. E o Sampaoli pensou bem uma equipe para enfrentar um adversário que, nesse momento, joga um futebol melhor que o do Atlético, em termos coletivos. Pensou um time mais leve do meio para frente, uma zaga com muita gente para fechar os lados. O Mirassol é um time que joga muito pelo lado, com os seus laterais, então linha de 5, alas bem abertos, um ataque mais leve, uma saída de bola com mais qualidade, tendo o Igor Gomes como um segundo volante. E eu não sei qual foi o jogo que o torcedor que acabou de falar viu, mas o primeiro tempo foi o melhor do Atlético em meses. Em meses, o Atlético não fazia um jogo tão bom como fez hoje no primeiro tempo. Nesse primeiro tempo de hoje, o Atlético, que faz uma temporada muito pior que a do Mirassol, jogou melhor que o Mirassol. Até os 35 minutos do primeiro tempo, o Atlético era melhor, só o Galo tinha criado, vencia por 1-0. E a partir desse momento, o Mirassol, que é um time muito bom, pressionou, ficou mais com a bola, empurrou o Atlético até os 44 minutos, num lance de irresponsabilidade do Júnior Alonso. Numa bola morta na lateral, ele agrediu o adversário e foi corretamente expulso. E num jogo que estava favorável, a melhor atuação do Galo em meses, coletiva e individualmente, um cara coloca tudo a perder, ou quase coloca tudo a perder. A partir daí, o Atlético teve que se viu obrigado a fazer um jogo de muita superação. E o segundo tempo foi de muita superação. Jogar com 1 a menos diante de um adversário tão qualificado coletivamente, diante de um adversário que só joga o Brasileiro na temporada e que não jogou no meio de semana enquanto o seu time jogou, enquanto seu time vem de 3 competições, agora 2, e esse sempre teve uma, ou seja, está sobrando fisicamente, não é fácil. Então hoje era para sair o Atlético aqui aplaudido de pé e não criticado depois do jogo. Não é possível, gente. Olha o primeiro tempo que o Galo fez, olha o jogo de superação desse time na segunda etapa. O Atlético com 1 a menos o segundo tempo inteiro e com 2 a menos por 10 minutos não tomou gol do Mirassol. Há 3, 4 jogos atrás, com 1 a mais, o Atlético tomou 2 gols do Bolívar, gol do Santos, gol do Botafogo e não venceu os jogos com 1 a mais. Hoje, com 1 a menos durante todo o segundo tempo e com 2 a menos durante 10 minutos finais, não tomou gol e venceu um dos jogos mais difíceis da temporada, diante de uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro até aqui. Então, na hora de reconhecer, é para reconhecer, gente. Hoje o Atlético fez um grande jogo. Não é reclamar a ausência de Hulk, de Dudu, gente. O Dudu teve chance entrando em campo e não mostrou nada até aqui. O Vitor Hugo mostrou e ficou. O Bernard mostrou e ficou. O Biel mostrou e ficou. O Caio Paulista mostrou e ficou. Quem tem entrado e jogado tem tido sequência. Quem entra e não joga nada, não vai ter sequência. E hoje o time foi muito bem montado, sim. Teve resultado, teve desempenho, teve superação, teve competitividade, teve atitude. Dos melhores jogos do Atlético na temporada. E mais uma vez a torcida brilhando na arquibancada, uma promoção, um perfil diferente de público, sinergia. A arquibancada campo, há quanto tempo a gente não via? Então hoje é para comemorar, é para valorizar o que os caras fizeram em campo. No primeiro tempo,
Bom jogo coletivo e individual no segundo tempo, muita superação, competitividade, atitude e muita sorte também, porque num jogo desse a sorte tem que aparecer, e ela estava sumida pro lado do Atlético e hoje ela apareceu aqui na Arena MRV. Hoje é dia de comemorar e valorizar, Thiago Reis. Antes quero te perguntar, velho, você foi até bastante duro com o Alonso, e eu concordo, né? Juvenil o Alonso, deixar o braço e tal. Mas o Hulk tomou um amarelo no banco, Edu. Peraí também, né, ô Edu Panzi? Pô. Não precisava, né? Não. Aliás, eu não sei. Responsabilidade no banco de reservas. Eu não sei se... mas eu não sei se isso foi algo também. Você tá pendurado, próximo jogo... talvez seja a hora de segurar, você não vai jogar, enfim, mas não deixa de ser uma irresponsabilidade. Por isso que ele tivesse tomado no outro jogo, porque hoje ele não jogou. Então sem dúvida, outro, não faz o menor sentido isso. O Cláudio, segurar ele de novo, né, Thiago? Tem sentido nenhum. O Henrique trouxe um dado outro dia dos números, dos cartões que o Hulk toma. 70%, 80% por reclamação, cara, não faz sentido. E o Cláudio trouxe um dado, né? Segundo jogo seguido do Galo sem tomar gol. Você sabe, Thiago, há quantos jogos o Mirassol vinha em sequência marcando gols? 16 jogos em sequência marcando gols. Hoje seria o 17º, o Mirassol não marcou. O último jogo em que o Mirassol não fez gol foi em 5 de maio, contra o Bragantino, perdeu por 1-0. Então, mais um detalhe, mais algo a ser valorizado, mais um detalhe a ser valorizado por essa noite de superação do Atlético aqui na Arena MRV. Gente, foi uma vitória muito impactante a do Atlético, por tudo que o Atlético não vinha apresentando e hoje deu indícios de que pode apresentar, de melhora. A gente tem que analisar e valorizar muito essa formação que iniciou o jogo. Desses caras, esses 11 iniciais aqui, proporcionaram a melhor atuação do Atlético em meses. E não foi contra time ruim aí da América do Sul, não. Foi contra o Mirassol, que é um dos melhores times da Série A. E a gente falou isso a semana inteira e vem falando isso há meses. Porque dali a pouco ganhou, mas também é o Mirassol, né? É a 4ª derrota do Mirassol no campeonato inteiro. E 2 delas foram para 2 equipes que estão brigando na ponta da tabela pelo título: Flamengo e Cruzeiro. E as 4 fora de casa. É um time que ainda não perdeu como mandante. E esse time jogou 45 mais 10 de acréscimo com 1 a mais e depois 10 minutos com 2 a mais. E o Atlético não tomou gol. Então tem que valorizar muito e destacar o bom jogo que o Atlético fez no primeiro tempo. Quando estava 11 contra 11, o Atlético jogou bem. Gente, há quanto tempo que eu não falo isso aqui? Nas vitórias que vieram, como a contra o Bolívar, empates e derrotas. Há quanto tempo a gente não fala aqui, olha, o Atlético jogou bem, o Atlético mereceu. Hoje mereceu pelo primeiro tempo bom, em termos de futebol jogado, e pela superação, pela entrega, pela raça que mostrou e pela concentração que mostrou no segundo tempo. Diante do seu comentário, então, Hulk agora é reserva definitivamente, o Scarpa caiu do time, ou vai ter que voltar com a turma pelo peso, né? Pela qualidade também, mas não estava funcionando. Como é que fica o Galo daqui para frente? O Hulk, repito, não pode jogar na terça-feira, tomou um cartão amarelo infantil, poxa vida, do banco de reservas num jogo duro como o do Juventude. Mas pensando daqui por diante, essa turma virou banco mesmo, Edu? Não dá para afirmar isso. Não dá para afirmar. O que eu posso afirmar aqui é que os 11 iniciais de hoje fizeram a melhor apresentação do Atlético por 45 minutos em meses. Isso eu posso afirmar. Agora, se o Hulk vai continuar, vai ser titular, no próximo jogo ele não vai ser. Porque ele tomou um cartão amarelo irresponsável no banco por reclamação. Poderia voltar a ser titular num jogo que vai ser diferente do de hoje. Contra o Juventude, provavelmente vai ser um Atlético mais ofensivo, empurrando o adversário. O Juventude é um time que joga com linha baixa. É diferente do Mirassol. O Hulk seria uma ótima alternativa para o jogo contra o Juventude. O Scarpa, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um controle de carga hoje. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Atlético nos últimos jogos, uma sequência muito boa de assistências. E ele terminou o jogo. Ele não começou, mas terminou. Então, assim, não é momento para levantar hipótese de quem vai ser titular, quem agora é reserva, não. É valorizar o primeiro tempo bom que o Atlético fez com esses 11, o que não significa
que esses 11 a partir de agora são os titulares, porque o próximo jogo tem uma característica diferente do de hoje. Até o time encaixar, quando você tem um time encaixado, aí é esse time contra qualquer adversário. Quando você está tentando encontrar o seu time, como é o Sampaoli, que está em início de trabalho, tem 5 jogos, se eu não estiver enganado, foi o quinto dele hoje, o sexto, ele está tentando achar, ele está tateando o elenco do Atlético para encontrar uma base. E ele teve algumas respostas contra o Bolívar e teve mais respostas hoje. E aos poucos ele vai montando esse Atlético ideal. Para mim, hoje não existe 11 titulares no time do Atlético. Você tem uma base de Everson, de Lianco, de Vitor Hugo, de Alonso, de Alan Franco. Você pode colocar ali, eu vou colocar ainda o Hulk e o Scarpa. Eu vou colocar uma base de 7 jogadores, com o restante em aberto. E que dentro dessa base de 7 jogadores, alguns desses 7, podem começar um jogo ou outro no banco, a depender da característica do adversário. Não dá para cravar absolutamente nada nesse momento, ainda mais no início de trabalho de um treinador que pegou um time completamente desmotivado, sem confiança, coletivamente em frangalhos e individualmente muito mal, quase todos os atletas. Ô, Vaguinho! Sampaoli, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Parabéns pela vitória. Eu queria que você analisasse o jogo, um Atlético que fez o primeiro gol e a gente viu um time mais rápido, chegando mais ao ataque, finalizando mais. Teve a expulsão e aí foi depois na superação, com um atleta a menos, você conseguiu de novo no seu time segurar e não sofreu gol pelo segundo jogo seguido. No, sí, yo creo que como estábamos 11 contra 11, o time fue superior, tuvo muchas llegadas, tuvo muchas opciones de gol. Después con la expulsión contra un equipo que juega muy bien y aprovecha bien los espacios, el equipo se defendió, luchó mucho. Yo valoro mucho este resultado porque contra el rival que fue, con 2 hombres menos, terminamos jugando mucho tiempo. Y la verdad que orgulloso por el esfuerzo y por el compromiso que tuvieron los jugadores hoy en el partido. Yo creo que fue, desde que estoy acá, el mejor primer tiempo del equipo hoy, que mostró velocidad, mostró agresividad, y bueno, me quedo con eso. Seguramente tendremos que seguir mejorando, pero hoy creo que dimos un paso desde la agresividad en ataque. Pauli, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. Se acabou perdendo 4 jogadores suspensos hoje, o Alonso expulso, mais Hulk, Arana e o Everson com o 3º cartão amarelo, o Júnior Santos também, já tinha perdido o Coelho, o Alexander. Eu queria que você falasse se de repente pode abrir espaço neste banco de reservas ou até no time para um desses garotos que estão surgindo aí. Você observa muito, principalmente Mosquito, Pacini, lateral esquerdo, Cauã, atacante, ou se ainda não é hora de utilizar esses meninos? Es un momento muy difícil ahora, en este momento es un momento difícil, pero bueno, estamos viéndolo todos los días, entrenamos con sparring que lo estamos viendo y seguramente con tantas ausencias como usted dice, en algún momento tendremos que utilizar algún jugador de la cantera. Entonces, la verdad que el próximo juego tenemos muchas ausencias y yo creo que el equipo mostró algo que a lo mejor puede ser un punto de partida, más allá de quién juegue, pero espero el martes. Hoy no solamente jugamos con 2 hombres menos mucho tiempo, sino que veníamos de jugar hace muy poco tiempo con un rival descansado. Por eso digo que hoy para mí son 6 puntos, no 3. Son un triunfo que valoro mucho por la situación en la cual estaba el equipo y el valor y la valentía que tuvieron. Jorge, boa noite. Guilherme Frossar,
no final do jogo chamou muita atenção, e a torcida repercute nas redes sociais, o tanto que você comemorou a vitória. A gente lembra de 2020 que você era mais discreto, o Atlético muitas vezes goleou adversários, você virava as costas e saía, e hoje muita vibração sua na beira do campo. Por que hoje foi diferente, hoje aqui na Arena MRV? Obrigado. Que hoy fue un juego que me llegó el sentimiento porque el hincha estaba apoyando, tenía en un momento miedo de que tanto esfuerzo el equipo rival nos convierta en el final con el agotamiento que tenían los jugadores. Por eso digo que hoy lo disfruté por el valor que tuvo el grupo para jugar un partido contra un equipo que casi nunca pierde, de la manera que lo hizo, defendió con corazón. Entonces me emocionó el hecho de cómo se ganó. Sampaoli, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. Dentre algumas mudanças no seu trabalho, chama a atenção mais protagonismo do Vitor Hugo. Era um jogador que ele foi pedido pelo técnico anterior, mas esse próprio técnico não colocou muitas das vezes. Na reta final, é verdade, lançou mão dele, mas com o Lianco bem na temporada como um todo, como o Alonso sendo um homem de confiança, é o Vitor Hugo quem ganha espaço nessa zaga com você e começa a se destacar. Queria saber, houve uma conversa especial com o Vitor Hugo, ao que se deve esse bom desempenho sob o seu comando? Obrigado. É um jogador que tiene una gran capacidad de aprender y de interpretar lo que el entrenador quiere. Tiene un buen comportamiento en la línea defensiva. Es muy prolijo. Yo creo que hasta ahora, para mí también, a lo mejor fue una sorpresa grata porque nos dio hasta ahora mucha seguridad. Esperemos que siga mejorando. La línea defensiva hoy estuvo muy bien, estuvo muy prolija en cada movimiento, ya que digo, con un rival que tenía superioridades por las bandas, que tiraba muchos centros. La verdad que entre la línea defensiva, los medios y Everson, que fue determinante, estoy muy contento. Sampaoli, Bruno Morelli, Rádio Fã FM 91.7. Eu queria que você explicasse por que você escolheu escalar Igor Gomes junto com o Bernard. Eles estavam fazendo uma boa dupla. Qual que foi a ideia? E por que tirar o Bernard e não o Biel ou o Rony para colocar o Ivan Román e recompor a linha de 3? No quería perder velocidad. Con un hombre de menos, ya nosotros no íbamos a tener el dominio y necesitábamos transiciones. Y me pareció que Biel y Ronnie iban a complicar por su velocidad. Ya no íbamos a dominar el partido, y entonces decidí que lamentablemente por la expulsión salga un jugador que para nosotros era importante, pero que en ese momento yo pensé que era una decisión correcta. Fugindo um pouquinho do tema do jogo, Frossar, novamente, acho que é a primeira vez que você treina uma equipe que joga em gramado sintético aqui na Arena MRV. A gente sabe que na cidade do Galo não existe um campo como esse, igual. Existe um sintético, mas muito diferente. É uma ideia sua conversar com a diretoria para que em algum momento exista um campo parecido com esse no CT, ou aumentar o número de treinos aqui para que esse campo seja ainda mais um aliado do time? Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay que movimentar mucha cosa para entrenar aquí. Mucha cosa. Entonces está planificado en algún momento venir a entrenar aquí. Estamos viendo lo que acontece, que con tanta seguidilla de partidos moveo Timmy para acá y a lo mejor es contraproducente, pero sí, siempre sería bueno tener la posibilidad de entrenar donde uno juega. Obrigado a todos.